Hey there, how you doing? Aqui é o Teacher Márcio, eu tô aqui para te passar uma dica muito valiosa. Se você é igual eu, que fala que não tem tempo para nada, eu parei de falar isso há muito tempo atrás, né? Quando eu falo que eu não tenho tempo, na verdade, que não é minha prioridade. Eu não faço uma coisa porque eu falo que eu não tenho tempo. Não faço uma coisa porque eu falo que não é a minha prioridade no momento. Recomendo que você faça a mesma coisa, tá? Tempo todo mundo tem. Enfim, mas se você tem uma vida super corrida e é muito difícil para você parar o que você está fazendo para estudar inglês, eu tenho uma ferramenta que vai encaixar muito na sua rotina. Se você não sabe, o nome dela é podcast, ou podcast que a gente fala no português mesmo, né? Um podcast, se você não sabe o que como se fosse um vídeo no YouTube, só que ao invés de vídeo é áudio, tá? Geralmente mais longo, é um conteúdo mais denso, tem de 30, 40, 20 minutos, uma hora e meia, mas que você consegue aprender um assunto de sua relevância. Então tem vários canais de podcast, no seu Apple Music, tem no iTunes, tem na Spotify, enfim, várias plataformas que você consegue ouvir podcasts de graça, tá? Para que você o quê? Coloque o inglês na sua rotina. Ah, mas eu vou ouvir um podcast. Por que eu não ouço? Por que ao invés de ouvir, eu não vejo um vídeo que é muito melhor? Um vídeo você tem que parar tudo que você está fazendo para ter a atenção totalmente focada no vídeo. O podcast já é um conteúdo pensando justamente nisso. A gente sabe a correria da pessoa. Por exemplo, você não pode assistir um vídeo se você estiver no trânsito, mas você pode ouvir um podcast enquanto você está dirigindo. Isso é muito bom, porque você consegue fazer uma coisa e ouvir um áudio ao mesmo tempo. Ah, mas eu não consigo prestar atenção o tempo todo. Beleza, você vai ter distração no meio do caminho, mas você consegue absorver muito mesmo, tá? O conteúdo de um podcast. Então, o que eu quero passar? Tem vários podcasts para você aprender inglês com podcast. Vários que te ensinam um podcast em português que vai te ensinar inglês. Isso é muito bom também, que você pode pegar as bases, né? É o que a gente sempre fala aqui. Para falar inglês, você não tem que ser um mestre Yoda do inglês, não. Você tem que saber muito bem as bases do inglês, as fundações do inglês. Então, podcast que te ensina inglês é muito bom, porque você vai fortalecer cada vez mais a sua base. Mas a ideia é o seguinte: eu recomendo, se você já está falando inglês, já está conseguindo se comunicar, obviamente, né? Primeiro a gente tem que aprender a engatinhar, para depois andar e depois correr. Depende do passo que você está. Se você está aprendendo agora, recomendo você pegar vários podcasts para aprender inglês. Colocar lá no Spotify, colocar Aprender Inglês, vai ter vários podcasts, né? Ou Learn English, vai ter vários podcasts também. Obviamente, Learn English pode ser que tenha podcast em inglês te ensinando, né? Para pessoas que não são nativos. Mas, anyway, o que eu quero que você faça é o seguinte: se você está nesse nível, que está começando agora, comece a pegar podcasts ensinando inglês. Caso você já consiga entender, pegue podcasts em inglês falando de assuntos que você gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito de finanças, desenvolvimento pessoal, histórias de superação, empreendedorismo, business, enfim. O que eu faço? Não pego para aprender vocabulário de business. Podcast ensinando vocabulário de business. Pode ser que nem exista, mas eu gosto de ver pessoas, né, falando em inglês sobre esses assuntos. Então tem vários podcasts que você pode ouvir. Tem, por exemplo, o que eu costumo ouvir, né? Isso toda semana eu ouço pelo menos um podcast de um dos dois. The Gary Vee Podcast do Gary Vee, and the Tony Robbins Podcast, o podcast do Tony Robbins, que falam de coisas que eu amo, né? Que é isso, a gente querer ser pessoa melhor, desenvolvimento humano, isso é muito legal. Bom, esse é o assunto que eu gosto, mas por exemplo, se você gosta de surfing, coloca lá no podcast surfing, pesquisa lá na aba de podcast que vai ter muita coisa. Você gosta de ciências, coloca lá science, tem várias coisas, tem vários podcasts de astrofísicas, química, tem vários podcasts há vários podcasts de astrofísica, química e aí vai. Bom, se você então já consegue se comunicar, pega um podcast em inglês de uma coisa que você gosta. Se você tem conhecimento dessa coisa em português, você não tem que focar, nossa, eu tenho que entender exatamente isso porque isso vai mudar minha vida. Não, você já tem um background no português, já tem um plano de fundo, né? Consegue entender um pouco. Então você está focando em quê? Aprender o vocabulário para esse inglês, que você, supondo que você sabe uma coisa em português, mas você não sabe inglês. Por associação, você vai saber, isso aqui que eu sei em português, no inglês se refere a isso. Então você vai aprender naturalmente. Isso que é a magia do inglês. Se você vê o inglês como um meio e não um fim, eu tenho que fazer tudo para aprender inglês. Não, eu tenho que pegar o inglês para eu conseguir atingir meus objetivos aqui na minha vida. Faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Você consegue trabalhar
ouvindo podcast, você consegue lavar a louça ouvindo podcast, vai ter que dirigir ouvindo podcast, então não tem desculpa, meu amigo e minha amiga, que você tem uma vida super corrida. Nós todos temos vidas super corridas, né? Mas o podcast está aí justamente para entrar, né? Para fechar essa lacuna aí que você fala que não tem tempo, tá? Otimiza o tempo que você já tem colocando inglês nos seus hábitos diários. Podcast é uma ferramenta muito, muito legal. Se você gostou desse conteúdo, coloca nos comentários um foguinho e o podcast que você ouve diariamente para que você consiga inspirar e ajudar outras pessoas também a conseguir a fluência. That's it, and let's be on fire together.